Olá, meus queridos professores, queridas professoras. Quero deixar aqui meu abraço e minha gratidão para você que está reunido hoje, deixando o seu tempo com a família, deixando o seu tempo de descanso para poder se organizar para pastorear o nosso rebanho de pequeninos, nosso ministério infantil, e eu louvo a Deus pela tua existência. Eu, como pastor distrital aqui do Boa Vista, eu me uno a Deus em gratidão por aquilo que Deus tem feito a despeito do momento que nós estamos vivendo. Um momento desafiador, e eu agradeço a tua dedicação, agradeço o teu empenho. Muito obrigado pelas tuas horas dedicadas, que não são apenas estas horas aqui que você vai dedicar, mas são horas ao longo da semana com o objetivo final de pastorear as nossas crianças. Eu peço que Deus te dê sabedoria, que Ele te dê inteligência, até porque nós estamos, infelizmente, perdendo as novas gerações, e isso vai causar um impacto a médio e longo prazo na igreja. Portanto, você está fazendo aqui um investimento em pessoas, e esse é o maior legado que um líder pode dar para o mundo. Pessoas que estão aqui sendo evangelizadas, treinadas, instruídas para que se tornem futuros líderes e futuros defensores da causa de Deus neste mundo. Então, que Deus te use, que Deus te abençoe e que vocês tenham uma excelente programação ao longo de agora. Um grande abraço. Olá, querido professor, querida professora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira trimestral virtual do Distrito. Hoje a gente traz aqui algumas soluções para você, tanto para a Escola Sabatina Virtual do Hall do Berço, como para a Escola Sabatina Presencial. Meu nome é Débora Cristina, sou pedagoga e sou coordenadora do Ministério da Criança aqui da Igreja Central do Distrito, a Igreja do Boa Vista. Pois bem, nesta fase de 0 a 3 anos, nós sabemos que a criança encara a escola sabatina como um momento de brincar. Por isso até esse quadrinho aqui, Cantinho de Brincar. Não se esqueça que é muito importante se inspirar e seguir o manual do trimestre. Este é o manual que nós vamos usar no terceiro trimestre de 2021, e logo atrás a gente vê as 3 histórias, olha só. A história de Joás sendo coroado rei, a história de Naamã, da cura de Naamã, e a história do bebê Moisés. São 3 histórias fascinantes que trazem momentos muito especiais de pessoas que foram guiadas por Deus. Mas as crianças entendem na linguagem delas, brincando. Então vamos usufruir deste manual. Ele foi elaborado por especialistas do desenvolvimento infantil. É muito importante seguir esse manual, ok? Nós trazemos então agora, neste cenário que a gente está, uma sugestão de programa para a Escola Sabatina Virtual, ok? Primeira coisa, é muito importante que você defina qual plataforma que vai ser usada. Defina qual plataforma e 2 dias antes, no mínimo, envie o convite aos pais, avise que no sábado terá a Escola Sabatina do Hall, avise o horário e um dia antes da Escola Sabatina envie o link de acesso. No sábado, esteja pontualmente ali aguardando os seus alunos. E conforme eles entrarem, vá dando bom dia, vai falando o nome, vai conversando, e aí tudo bem? Interaja com a criança. Aquele é o momento da Escola Sabatina. É o momento que você foca na criança e não em atender telefone, fazer outras coisas. As crianças se entediam muito facilmente nessa idade. Conforme elas forem entrando, vá dando bom dia e, na sequência, já coloque um vídeo de saudação, um vídeo de abertura, dando bom dia. A minha sugestão é que você use esse vídeo todos os sábados, porque aí já vira uma rotina e já fica gravado na mente da criança. Agora está começando a escolinha sabatina, quando eles escutarem a música que você coloca de saudação, tá certo? No momento de colocar a música de saudação, se certifique que você conseguiu compartilhar o vídeo. Às vezes o vídeo pode não ser compartilhado e fica passando só para você. Pergunte, vocês estão vendo o vídeo? Estão ouvindo? Se certifique que deu tudo certo. Após esse vídeo, aí você interage com as crianças perguntando, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Não se demore muito, mas também não precisa ter pressa. Apenas faça de forma que as crianças respondam se estão bem, se estão um pouquinho tristes, se estão mais ou menos. E logo em seguida, faça uma oração para iniciar a escola sabatina. Você pode orar, a outra professora auxiliar na casa dela pode orar, ou uma das crianças, um dos pais, fica a critério de vocês.
Na sequência, então, coloca uma música. Para esse momento, é legal que as crianças tenham recebido previamente uma sacolinha com kit, contendo todos os materiais que ela vai utilizar. Nessa fase, as crianças precisam de brinquedo. Então, providencie uma sacolinha. Pode ser uma sacolinha de EVA, uma sacolinha de feltro. E aí, após a oração, você pode pedir que a criança pegue ou que os pais providenciem um chocalho, um instrumento, ou você pode providenciar também e mandar previamente na sacolinha elementos de alguma música que vocês gostem de cantar. A chuva cai, ping, 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 pão. Olha só, a gente tem aqui ó, um guarda-chuva com gotinhas, feito de EVA e um cabinho. Mas esse cabinho está quebrado porque foi utilizado, foi muito bem utilizado. Temos também, olha, uma sugestão, um peixinho de feltro com preenchimento para cantar que Cristo fez os peixes. Olha só que legal! As crianças vão viver dentro de casa a escola sabatina. E isso realmente não pode ser deixado de lado ou esquecido, tá bom, gente? Após esta música, que pode ser a música temática também da lição, vamos para a lição. Compartilhe com a criança o verso escrito. Pode colocar figurinha da lição junto ao verso, faça como você quiser, uma arte legal. E peça que os pais leiam para as crianças, que as crianças repitam o verso para memorizar. Após o verso para memorizar, então é a hora de vivenciar a história. E vivenciar significa viver a história. Mande para as crianças dentro da sacolinha os elementos que você acredita que são bons para utilizar na história. O manual sugere quais são os brinquedos a serem utilizados e eu recomendo fortemente que você faça. Como eu disse, o manual foi elaborado por especialistas. Você pode enviar aqui, ó, tem poucos itens na minha sacolinha, mas apenas para inspirar vocês. Um paninho para enrolar o bebê Joás, no momento em que a gente diz que o bebê Joás foi muito bem cuidado pelo tio e pela tia. E também temos aqui ferramentas, olha, para a construção da igreja, tá certo? Você pode colocar outros elementos dentro da sacolinha, mas é importante que nesse momento a criança vivencie a história com riqueza. Peça que os pais mediem esse momento. Se a sacolinha ficar na mão da criança, é capaz que ela brinque com tudo, jogue e fique cansada. Peça que os pais tirem cada elemento que você pede no momento que a criança vai usar, ok? E após esse momento, você pode fazer uma atividade simples com as crianças, sugerida aqui do manual, ou você pode pedir que elas façam alguma outra atividade que você acha importante, usando massinha, usando pincel, pintando, desenhando. Após esse momento, aí a gente tira a oferta. Envie também nesse kit uma sacolinha, ou pode mandar uma cestinha para recolher a oferta e você recolhe no final do mês ou no 13º sábado. E após esse momento, que tal compartilhar uma música dando tchau ou dizendo até breve? Eu sugiro que você coloque a mesma música todo sábado, para que vire rotina e as crianças entendam que agora acabou a escolinha e no próximo sábado tem mais. Após a escolinha sabatina, então se despeça das crianças, desligue ali um momento de interação e na sequência já envie para os pais o link da chamada para que eles possam responder o CRM da lição. Queridos, para o modelo presencial é importante que vocês estabeleçam bem certinho quantas crianças a sala pode receber. Avise aos pais todas as medidas que serão tomadas. Utilize álcool em gel logo na entrada, tá bom? E deixe um tubo com você. As crianças vão querer interagir. Claro que é importante que os pais acompanhem sim na sala. Nós estamos fazendo a sala do hall aqui e cada criança vem com acompanhante para que esse acompanhante possa guiar essa criança no momento da lição, pois eles são muito pequenos e precisam sim de um adulto responsável. Tenha em mãos ali um tubo de álcool em gel enquanto você conta a história e deixe sim as cadeiras longe uma da outra, pelo menos 1,5 m. E é importante que cada criança tenha também o seu kit com todos os elementos da lição e da rotina da escola sabatina, para que a gente não precise dar nada na mão delas e que elas não precisem fazer trocas entre si. Para a escola sabatina presencial, é importante que a gente agora se organize muito bem, porque antes tudo fluía muito normalmente.
As crianças entravam na salinha, sentavam às vezes no chão, nas cadeiras, e agora nós temos um ambiente controlado. Então, para que tudo flua, mesmo que de forma controlada, é muito importante que durante a semana você envie algumas orientações aos pais sobre a escola sabatina. Alguns pontos a se considerar nessas orientações é uso de máscara, se possível, álcool em gel individual, se não, providencie também um tubo de álcool em gel para ser utilizado ao longo de todos os momentos que vocês vão vivenciar. Também é importante delimitar quantas crianças cabem na sua sala. E também é muito importante que as crianças venham acompanhadas dos seus pais, porque você agora vai contar toda a história e vai precisar controlar aquele ambiente. E para que a criança vivencie esse momento com tranquilidade, é importante que tenha um adulto mediando e ajudando a criança no controle sanitário. Tá certo? Então garanta que aquela quantidade que você estabeleceu vai ser respeitada no sábado. Para que isso aconteça, você pode conversar com a secretária da sua igreja conforme as inscrições para o culto são feitas. Vá perguntando para ela, quinta ou sexta-feira à tarde, quantos pais com bebês estão inscritos no culto. Você também pode conversar com os pais individualmente, tá certo? Estabelecer ali a quantidade e ver quantos pais você terá na igreja. Para aquelas que não irão, então pode ser enviado o link da Escola Sabatina do IAP ou algum outro link interessante do YouTube que você gosta e que a sua igreja faz uso, ok? Muito bem, este manual que nós usaremos nesse trimestre e a primeira história é a história do bebê Joás. Muito bem, qual é a rotina então da Escola Sabatina Presencial? Primeiro é importante deixar as cadeirinhas separadas e cada bolsinha pendurada na cadeirinha conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Quando as crianças forem entrando na sala, você pode colocar o álcool na mãozinha da criança e da mãe. Na sequência, quando as crianças estiverem instaladas na sala, você pode ter um cantinho de brincar, mais um cantinho controlado. Se não for possível que esse cantinho tenha um espaço adequado para as crianças ficarem afastadas, então que cada criança fique na sua cadeirinha e receba um brinquedinho para ir brincando até que a escola sabatina comece. Pode ser um brinquedo, pode ser um livro, aquilo que você achar melhor e tiver disponível na sua igreja. Quando a escola sabatina começar, então comece ali com a saudação, a música de saudação, o bom dia, vá cantando com as crianças nesse momento gostoso e elas podem utilizar todo o material que está na bolsinha, chocalho, o peixe, o guarda-chuva ou qualquer outro item que você goste que a criança faça uso. Na sequência, vamos ver quem chegou. Você pode utilizar o espelhinho. Nós temos aqui, nesta igreja que nós vamos utilizar para a história do bebê Joás, nós temos também um espelhinho para olhar quem chegou à igreja aqui. Você pode fazer uso também de um espelhinho, tá certo? As crianças gostam bastante deste momento. E além disso, na sequência, veja quem são os visitantes, dê as boas-vindas, de preferência sem o toque, sem o contato, e já dê um presentinho. Você pode escolher fazer isso no início ou no final, vai a teu critério. Na sequência, aí vem os aniversariantes. Nós temos aqui um bolo que uma amiga nossa fez com muito carinho para nós, e com certeza você pode fazer o bolinho, encomendar, ou alguém da sua igreja que tenha talentos manuais pode fazer um bolinho. Vamos cantar nesse momento então para as crianças que fizeram aniversário e os pais também, por que não? E aí a gente providencia um presentinho, olha só, um presente especial. Pode ser um presente simples, uma garrafinha, a gente colocou até um dadinho aqui de amendoim gostoso para as crianças e também uma sacolinha, olha só, uma sacolinha para que as crianças possam colocar todo sábado a lição, a Bíblia e aquilo que elas quiserem. Após esse momento, vem a oração pelos aniversariantes e pelos visitantes também. Caso você ainda não tenha controle de quais as crianças que começarão a vir para a sua igreja, não tenha data de aniversário, está iniciando no hall e ainda não conseguiu coletar todas as informações que você gostaria,
leve presentinhos, leve o bolo. E aí você pergunta ali, quem fez aniversário nesta semana? A gente canta os parabéns, dá o presente e faz oração, tá certo? E na sequência a gente vai se concentrar então na carta missionária, olha só. A região que nós vamos enviar ofertas e abençoar nesse trimestre é a divisão norte-americana. Temos aqui um boneco de neve feito todo de isopor com EVA para lembrar as crianças de que as ofertinhas vão para uma região fria. Então nós vamos colocar esse bonequinho de neve. E você, o que você vai fazer aí na sua igreja? Conta para nós nos comentários quais as ideias que você pensa em fazer para a região norte-americana. Aqui para coletar as ofertinhas, a gente fez, olha, uma caixinha com papel Paraná, papel colorido e uma igrejinha de EVA, porque sim, vai ter construção de igrejas na divisão norte-americana, tá bom? E aí, este é o momento de recolher as ofertinhas. Vamos orar pelas ofertinhas e na sequência vamos iniciar a lição. A primeira história deste trimestre é a história do bebê Joás. E o verso da lição é trabalhando juntos. Essa lição é interessante porque ela foca, olha só, em ensinar para as crianças que nós ajudamos uns aos outros, mas esse nós é a família, para que a criança entenda que em casa, com sua família, nós ajudamos uns aos outros. Por isso que a mensagem central é: as famílias trabalham juntas, ok? E essa história é muito inspiradora, falando de família, porque a história do bebê Joás se passa em família. Aqui atrás nós temos um cenário com um cabo de vassoura com tecido pendurado fazendo uma cortina. Essa cortina representa tanto o templo como o templo onde o bebê Joás foi criado, onde 7 anos depois ele vai ser coroado, e também pode representar o reino de onde ele saiu e fugiu e para onde ele vai voltar alguns anos depois. Temos aqui o bebê Joás. Este bebê é feito em EVA, nós encomendamos, e você também pode fazer um bebê ou ter um bebezinho, tá bom? Ele também pode servir para a última história do trimestre, que é a história do bebê Moisés, ok? E aqui a gente também tem o sacerdote Joiada e a tia do bebê Joás, tá certo? E eles vão cuidar desse bebê por 7 anos dentro do templo, protegendo ele da pessoa má que queria fazer mal para ele. Então, você pode providenciar aí estes personagens que podem ser usados, a tia pode ser utilizada depois em outra história, tá bom? E aqui nós temos o Joás com 7 anos, tá certo? E aqui esta igreja de madeira que eu mostrei para vocês, uma igreja bem pesada, tá bom? Por isso que eu não vou pegar, para ser o templo que 7 anos depois, né, o bebê cresce, se torna rei e resolve arrumar o templo alguns anos depois. E na bolsinha a gente traz aqui alguns instrumentos que as crianças podem ajudar na construção da igreja. Como nessa história é importante que a criança entenda que na família todos trabalham juntos, aí ao final da lição elas podem colaborar em atividades de brincadeira, como por exemplo lavar uma loucinha, secar a louça, guardar os brinquedos, colocar roupinha no varal. Todos esses materiais você pode providenciar de acordo com a realidade e criatividade. Aqui a gente tem esponjinha, essa esponjinha pode estar dentro da bolsa da criança, do kit, e alguns materiais aqui, algumas louças de brinquedo para a criança lavar. Eu já contei essa história e olha, as crianças adoram fazer parte desse momento aí de ajudar, de passar um paninho, de deixar limpinho, varrer, eles gostam muito. Queridos, para as nossas próximas 2 histórias, a gente vai utilizar basicamente os mesmos personagens, ok? A próxima história é a história da pequena serva. E nós temos os seguintes personagens: a pequena serva, a esposa de Naamã, e temos também aqui o profeta Eliseu. Esta personagem não será usada, ok?
Mas estes mesmos personagens que eu citei podem ser usados então para a próxima história, tá certo? Que é a história do bebê Moisés. A mãe do bebê Moisés, o pai ou este pai, Eliseu, Miriam e aí então temos a princesa. O bebê Joás pode ser então o bebê Moisés na próxima história. Veja que eu não coloquei um cenário muito elaborado, justamente porque você pode utilizar aquilo de simples que você tem na sua igreja. Temos aqui os juncos onde Miriam se escondeu. Nós também temos aqui todos os personagens que a gente pode repetir e este cenário atrás a gente também pode utilizar como o local onde Naamã morava e também o local onde a princesa morava. Todos estes elementos nós vamos repetir na história sem ter tanto trabalho. A gente pode fazer um cenário só, tá certo? E reaproveitar ao longo do trimestre. O foco da história da pequena serva é que Deus nos ajuda a servir uns aos outros. E o verso é: sirvam uns aos outros com amor. Então, como foco, nós podemos trabalhar utilizando brinquedos ao final da história com as crianças. Aqui, se você olhar no seu manual, você vai ver o seguinte, que ao final da história, a menina servia aos outros com amor. E você pode, então, falar que as crianças podem servir aos outros com amor e ensinar isso de forma prática por meio de brinquedos. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre esse rio. O mesmo rio onde Naamã vai mergulhar, o bebê Moisés também irá ser levado. E aqui, a história do bebê Moisés, o foco é um foco muito especial e interessante. Dá uma olhadinha aí no seu manual junto comigo. Somos gratos pela presença de Deus conosco. Tenha um anjo ou um Jesus, porque a presença de Deus é muito importante ter Jesus. Este Jesus a gente encomendou também da Shalom Artes e foi feito de EVA, um preço acessível e muito lindo. Você pode fazer toda a sua história com este material. Ela faz um kit com toda a história, ela também faz kits com o cenário já pronto em uma folha e você conta toda a história do trimestre ali, tá certo? Então, o foco da história do bebê Moisés é que nós somos gratos pela presença de Deus e o verso é: deem graças a Deus. Você vai usar o mesmo cenário, só vai acrescentar a princesa e Jesus. E ao final da história, acompanhe comigo aí no seu manual. A criança aprende a agradecer, tá certo? Assim como a família de Moisés agradeceu pelo cuidado de Deus para o seu bebê. E ao final da história mostra que Jesus está conosco, assim como esteve com Moisés. É muito importante enfatizar as lições que a gente vai aprendendo, mas não enfatize só falando. Enfatize utilizando os materiais aqui que o livro auxiliar sugere, de preferência colocando ali no kit das crianças já todo o material. Termina o mês, você faz a troca dos materiais que você vai utilizar. Não deixa dentro ali do seu kit aquele material, sabe, repetido, aí no próximo trimestre aparece lá um material que não tem nada a ver e você fica: ai, desculpa gente, é outra coisa. Não, organize. Cada sábado dê uma olhada, faça a organização daquela sacolinha que eu falei para vocês, o kit que as crianças vão ter com os materiais que elas vão utilizando ao longo da lição. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo para vocês, tá bom? Eu desejo um dia maravilhoso para vocês, um trimestre incrível e uma vida cheia de bênçãos. Tem dúvidas? Manda aí que a gente responde. Um grande abraço, fica com Deus.